Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de mais uma vez conversar com o professor Frederico Fadini, que é presidente do Sindicato dos Professores das Escolas Privadas de Petrópolis e região. E a gente vai falar sobre um assunto que talvez você ache que não tem muita relação com você, mas que tem muita relação com todos os trabalhadores. A gente vai falar sobre assédio moral e direito à desconexão. Como vai, Fadini? Tudo bem? Muito bem, obrigado. É um prazer estar contigo aqui, com todos esses que assistem o seu programa e tirar umas dúvidas, esclarecer coisas muito importantes para a categoria, para os pais, para os alunos, para a sociedade de modo geral. Maravilha. Vamos começar pelo básico. Como é que está o funcionamento do sindicato nesse momento que a gente ainda está vivendo, que as escolas estão fechadas, comércio está fechado, tem muita coisa ainda sem funcionar. Como é que o sindicato está funcionando? Não, o sindicato aderiu, é claro, né, a essa paralisação devido à epidemia. Poderia ser diferente. Tanto as escolas pararam, o sindicato ele parou o funcionamento presencial. Quer dizer, o sindicato está fechado. Certo. Mas o sindicato continua com atendimento. Por exemplo, através do nosso telefone, é muito importante que os professores saibam, nós estamos divulgando muito nas mídias sociais, mas a nossa secretária está trabalhando em home office, né? E nós, os diretores, também estamos trabalhando duramente nesse momento. Tem um telefone aqui, o nosso telefone, o fixo, ele não está atendendo no momento, mas estamos atendendo pelo nosso telefone celular. O número é 992175732. Digo aqui, 992175732. Vocês ligam para esse número e nós trabalhamos no horário comercial, né? A nossa secretária atende, nossas duas secretárias atendem e tem sempre algum diretor de plantão. Porque o momento é um momento de muita dificuldade, né? É um momento em que trabalhamos com o inesperado. Há uma preocupação muito grande do professor, é claro, e o sindicato tem que dar atenção a ele nesse momento. Um momento de situações inusitadas. Inusitadíssimas. Falando em situações inusitadas, eu recebi a notificação, porque estava na sua lista de transmissão, porque a gente tem um programa Trabalhador em Foco, mas o sindicato enviou uma carta oficial aos colégios privados, falando sobre a questão do assédio moral e o direito de desconexão. Primeira coisa, como é que surgiu a observação da necessidade da criação dessa carta oficial para ser enviada para as instituições de ensino de Petrópolis e região? Nós enviamos uma carta para as escolas e depois divulgamos também nas mídias sociais. O Simples está no Twitter, no Facebook e no Instagram. É importante que os professores acompanhem, eu sempre digo isso. Nós enviamos por quê? Porque os nossos diretores ainda são ativos. O nosso sindicato, como você sabe, nós não somos exclusivos do sindicato. Certo. Então, os professores que são diretores do Simples Petrópolis também atuam nas escolas. Estão passando pelas mesmas dificuldades que os professores da nossa base, nossos 10 municípios da base, estão passando. Então, muitas situações são vivenciadas pelos próprios diretores, em alguns casos com amigos, colegas que comentam conosco. Então, você tem dois problemas graves acontecendo. A questão do assédio e, interligado também, a questão da desconexão. Nós achamos necessário, então, comunicar as escolas. Como eu disse, Carla, é uma época inusitada. Ela é uma época difícil para o trabalhador. E reconhecemos que, para as empresas também, ocorrem, no momento, coisas inesperadas. Agora, há de se ter, pelo menos, o bom senso. E naquelas empresas em que o bom senso não reinou, né, nós achamos melhor enviar um documento que foi produzido pelo nosso jurídico para o sindicato alertar as escolas. Eu quero chamar a atenção que a grande maioria das escolas está agindo corretamente com os professores. Agora, onde você verifica algum exagero, talvez a carta desperte um sentimento realmente de mudança na maneira como a escola está cobrando dos professores num momento tão difícil para todos. Certo. Eu vou ler um trechinho que foi divulgado nas mídias, que eu acho que vale a pena para a gente dar norte para o telespectador que está assistindo a gente.
e está nas mídias assim: Simpro Petrópolis envia carta às diretoras e coordenadoras de alerta contra o assédio. A direção do Sindicato dos Professores de Petrópolis enviou, na última semana de maio, às diretoras e diretores, coordenadores e coordenadoras de todos os estabelecimentos de ensino privado da região uma carta, alertando sobre a pressão pela qual os professores e professoras estão passando nessa pandemia devido ao uso intensivo das atividades online. Na carta, o Simpro Petrópolis afirma, já em sua abertura: perdura-se um momento anômalo no mundo do trabalho. Através do home office, os docentes estão presencialmente em sala de aula, tendo que reservar mais horas do seu dia, além da carga destinada, para elaborar as atividades que serão ministradas. Esse esforço é global. Trata-se de uma situação atípica e imprevisível para todos os segmentos. A carta está completa no site do Simpro e também nas mídias sociais, mas ela fala especificamente de assédio moral e direito à desconexão. Vamos lá, professor. Fala para mim e para o nosso telespectador lá de casa o que é assédio moral, para ele entender melhor do que a gente está falando. Sim, a primeira coisa importante é que nós, na verdade, não estamos trabalhando em EAD. Quando você trabalha em EAD, você trabalha com uma estrutura montada para o EAD. Certo. Na verdade, devido à pandemia, nós estamos trabalhando num esquema de trabalho doméstico, ou home office, né? E nós não temos a menor infraestrutura doméstica. Os professores tiveram que montar, e posso dizer, com os recursos que eles têm financeiros, né? Recursos próprios, e nem uma preparação técnica para isso. Então, isso demandou de todos os professores e professoras um gasto financeiro e um gasto de tempo para que ele conseguisse ficar, né, a par de todas as tecnologias necessárias. Poucas escolas forneceram isso aos professores, poucas universidades. As universidades talvez até já estivessem em condições de fornecer equipamentos e treinamento, porque as escolas já trabalhavam na modalidade do EAD. Então, isso aí já causou um estresse, um desgaste muito grande no trabalhador, né? Então, é importante que a comunidade e que as empresas reconheçam isso. E como é que vem a questão do assédio? Eu antes, Carla, vou até inverter um pouco. Eu vou falar do direito à desconexão. Sem problema. E o assédio vem daí. O assédio vem daí. Porque como é uma coisa nova, pouco conhecida, você não traçou ainda os limites. O sindicato patronal e o sindicato dos professores há muito tempo conversam sobre questões tecnológicas, as novas exigências, né, tecnológicas que demandam, né, um tempo de trabalho, um investimento maior do professor. E o que acontece nesse momento que nossos diretores verificaram, como professores, também algumas denúncias. Algumas escolas perderam a noção do tempo. Porque você estar em casa não significa que você esteja disponível 24 horas, 7 dias por semana. Antes era fácil você notar isso. Você estava no ambiente de trabalho, você sai do ambiente, você não está naquele ambiente, então você não está disponível. A impressão, às vezes, que dá é que algumas instituições eles se apossaram da sua casa. A sua casa é a continuação do ambiente de trabalho. Portanto, se você está no ambiente de trabalho, você pode trabalhar sem horário, sem nenhum tipo de limite. Então, aconteciam coisas, inclusive eu vi, passei por isso, né, outros diretores, amigos professores, de escolas que ligavam, por exemplo, uma quarta-feira, 11 horas da noite, né, que ligavam quinta-feira, 6h30 da manhã, que ligavam no meio da noite de sábado, no almoço de domingo, pedindo para que o professor enviasse uma prova, corrigisse novamente a prova de tal aluno, enviasse uma atividade que alguém era necessária em um determinado momento. Então, o que acontecia? Na verdade, o trabalhador não desligava nunca. Então, você tinha que, de vez em quando, estar com a família, no sábado, dentro de uma televisão, parar para resolver uma questão. No almoço de domingo, à noite que você trabalhou o dia inteiro, ainda tem que dedicar um horário, no meio da semana, altas horas da noite, para resolver uma atividade. Isso é o tal do direito de desconexão.
você tem o direito de parar, desconectar, cuidar da sua vida pessoal e até cuidar de trabalho de outras escolas que você trabalha. O professor ele trabalha em várias instituições. E isso se liga aí à questão do assédio. Se você não responde, são aquelas 550 interaçõezinhas. Você não leu, você não viu, é uma cobrança constante, não é? Então, você não lia no momento, apareciam várias mensagens reclamando que você não leu a mensagem, ou no dia seguinte, quando a empresa entrava em contato contigo, você tinha uma cobrança até com uma certa rigidez, como se você fosse obrigado, né, como uma máquina, não descansar em nenhum momento, ficar o tempo todo disponível para a instituição. Eu reconheço que é o lado do inusitado, mas o bom senso é uma coisa tão boa. É verdade. O respeito às leis. É verdade. Em via de regra, havia uma prática, entre aspas, cultural e educacional, né? Uma postura ética, que dizia que as pessoas tinham 24 horas para responder um e-mail. Uhum. Isso era um consenso. Então, em qualquer área que você trabalhasse até uns anos atrás, e eu trabalho com comunicação há 18 anos, então, assim, já estou podendo usar alguns exemplos de mais de uma década, quase duas, né? Mas eu me lembro muito bem que no início da minha carreira, ou até pouco tempo atrás, quando eu enviava um e-mail para uma pessoa, eu entendia que ela podia me responder em até 24 horas. E que se ela não me respondesse em 24 horas, eu aí entraria em contato novamente, ou pela mesma via de contato, ou então por outra forma de contato. E aí, a tecnologia andou mais rápido. E aí, inventou-se o WhatsApp. E a verdade seja dita é que o WhatsApp hoje ocupa o espaço do e-mail. O e-mail você até recebe um monte de coisa e tal, não sei o quê, mas a comunicação em si hoje é cada vez feita mais por WhatsApp. Quando o WhatsApp Web decide que não vai abrir, eu não sei o que vai ser do meu dia, porque eu não tenho paciência para ficar com os dedinhos no celular e estou muito acostumada com o computador, então eu fico me sentindo completamente aérea. Imagino que você não seja diferente disso também em alguns momentos, Fadini, né? Não. E aí, nesse contexto, quando essa comunicação saiu do meio digital, saiu do e-mail e veio para o WhatsApp, que é do celular, aquela coisa que todo mundo sabe que está com você o tempo todo, aí se perdeu esse direito, perdeu-se o direito da desconexão, né? É como se todo mundo achasse que você nunca mais, você tem que responder. Pessoas que convivem e que trabalham comigo sabem que, em via de regra, eu durmo às 10 horas da noite. Agora, na pandemia, tá meio difícil, né? Porque eu não tô conseguindo. Tá meio estranho. Mas, em via de regra, eu, Carla, durmo às 10 da noite. Eu, Carla, acordava sempre às 6 da manhã. E eu não respondia mensagens aos domingos. Então, assim, podia me desejar Feliz Páscoa, que eu não ia responder. Se o Natal caísse no domingo, eu não ia responder Feliz Natal no domingo. Porque eu tento, de verdade, pelo menos um dia, me desconectar completamente do telefone. Agora, nesse momento de pandemia, já tinha se perdido um bocado. E agora se perdeu totalmente esse respeito. É disso que a gente está falando, não é? Dessa invasão do espaço, que algumas escolas estão se perdendo no que diz respeito a entender que o professor tem uma vida além da escola. Claro. Exatamente. O celular, como você carrega ele o tempo todo, ele está sempre ao seu lado. O meu celular, eu só ouço música com ele agora. Você tem lá o podcast todo, né? Mas isso não significa que você tenha de abrir mão, que você estar com o celular, você não está no ambiente de trabalho e nem está disponível, né? E é um momento complicado, porque, de modo geral, o trabalhador, em especial o professor, vê-se muito mal a ideia de uma zona de conforto, né? A zona de conforto não significa uma coisa ruim, é que você trabalha dentro de certos parâmetros, de uma determinada forma. Zona de conforto, às vezes, é bom. É bom. E houve, né, uma mudança muito grande. Por exemplo, tem professores que têm uma dificuldade muito grande, que falam bem na sala de aula, mas têm uma dificuldade muito grande diante de uma câmera. Sim. Ou então, por exemplo, eu agora estava comentando as aulas no Estado, né? Então nós sabemos que na rede pública muitos alunos não têm recursos necessários para ter uma boa internet e assim.
Então, por exemplo, eu dou a minha aula num outro sistema aqui na plataforma que eles adotam, e para esses alunos eu escrevo a aula. Olha, cada 3 laudas que eu escrevo aqui são 2 horas. Né? Depois da revisão da aula, e você colocar uma figura ou outra, dar um trabalho, deixar o texto um pouco mais bonito. Na verdade, você dá aula 2 vezes. Você dá aula no Zoom ou no Meet, por exemplo, e muitas vezes escreve essa aula para aqueles alunos que não têm os recursos necessários. Eu até entendo que para os pais é duro também, para todos há uma exigência maior no momento. De modo geral, a sociedade saiu daquilo que era o lugar comum, o que nós fazíamos. Eu acho que todos têm que ter, nesse momento, uma certa compreensão, né, das dificuldades que todos, trabalhadores, pais, professores, né, que todos estão vivendo aqui nesse momento. Realmente a gente está vivendo um momento muito novo, completamente peculiar, e isso é preciso entender o momento, e ao mesmo tempo é necessário que se crie um certo nivelamento ou uma borda de respeito com o outro, um exercício de empatia. É claro que quando a gente vai falando disso, a gente entendeu a sua explicação a respeito de direito de desconexão, ou seja, o professor tem uma carga horária que ele tem que estar em aula, a gente entende que existem informações que a instituição de ensino tem que passar para o professor, porque o professor precisa cumprir suas atividades como tal, Sim. Mas que a escola precisa aprender a respeitar esse professor nas suas limitações. É disso que a gente está falando, né? Exatamente, é uma postura nova, né? E respeitando que o professor também está vivenciando uma situação nova e não pode exigir dele, né, uma agilidade em certos momentos para realizar certas atividades. Tem que entender que a atividade é difícil, ela é exigente e vai um pouco além do que normalmente era o nosso trabalho. É o que eu sempre digo, Carla, não existe nada melhor do que o bom senso, sabe? A pessoa ter bom senso, saber que o trabalhador tem que descansar, saber que o trabalhador tem que se dedicar às outras esferas da vida dele, como a família, por exemplo, não é? A vida pessoal, uma atividade que ele faça, seja lá o que for. Né? É muito importante a compreensão, a sensibilidade das pessoas nesse momento. E eu peço encarecidamente, né, esse reconhecimento, Carla, né, que tanto as escolas, as universidades, como os pais e os alunos compreendam a dificuldade que nós estamos passando nesse momento diferenciado. Certo. Quando a gente fala de direito à desconexão, em seguida vem a questão do assédio moral. E aí é essa questão que a gente falou das 500 interrogações, é disso que a gente está falando. O que é, então, o assédio moral como consequência do não direito, do não respeito ao direito da desconexão? Exatamente. O que é o assédio moral? É você expor o trabalhador a uma situação humilhante, a uma situação constrangedora, e isso inclui, né, palavras, coisas escritas, ações. Você pode realizar o assédio de várias maneiras. E o assédio é uma coisa, hoje em dia, que os tribunais consideram. Não só o assédio, como, por exemplo, a questão da desconexão, um trabalho exigido fora do horário, numa mídia, por exemplo, ou na internet, ou no celular, ou no Zap, pode ser considerado hora de trabalho num tribunal. Né? Ótimo, isso é bom a gente evidenciar. Exatamente, como um coordenador ou um diretor se dirige a um trabalhador, algo que ele escreva, né? Uma situação constrangedora fora do horário do trabalhador. O trabalhador, por exemplo, está trabalhando em outra instituição ou está num evento familiar, uma coisa pessoal, e ele é culpado por não participar de uma reunião que alguém inventou que deve ser no horário que é melhor para ela, mas não necessariamente para o outro, entendeu? Então, são coisas que exigem uma atenção muito grande por parte daqueles que lideram, que chefiam. Eles têm que ter a sensibilidade para reconhecer as necessidades também do seu trabalhador. Não é uma máquina, é uma pessoa. E uma coisa que eu aprendi, Carla, aula, não basta você ter o conhecimento técnico para aquela aula, você tem que estar bem. Um professor que não está bem
não exerce bem a sua profissão. Porque o magistério não é aquela profissão que você fica no seu canto, eu não estou bem hoje, mas eu me isolo. O professor está exposto o tempo todo, ele não pode se isolar. E se ele for humilhado, se ele não está bem ou excessivamente cansado, se ele não se sente valorizado, a escola pode ter certeza, a universidade também pode ter certeza. O aluno vai notar isso, porque ele não está bem. E as pessoas não têm, né, ferro, não têm metais nas veias. Você tem sangue. É um ser humano, uma pessoa que reage biologicamente, né, psicologicamente a todas as imposições. E ele sente aquilo bastante. Ninguém é feito de aço. É verdade. Sabe o que você falou? Do lado de cá também é um pouco assim, né? O jornalista ele tem que ter um padrão, ele tem que saber do que ele vai falar, ele tem que estar preparado. A gente se prepara antes, a gente agenda a entrevista antes, a gente se organiza e tal, não sei o quê, mas a gente também tem esse contexto. E nessa pandemia, do lado de cá, para produzir está sendo muito mais difícil, para gravar é legal porque eu tô aqui sentada na minha casa, mas ao mesmo tempo eu tô aqui sentada na minha casa o tempo todo. E aí o telespectador de casa deve estar vendo que aqui no canto tá aparecendo meu cachorro. Porque a gente tá tentando fazer as adequações todas possíveis. E eu esqueci de fechar a porta do escritório para poder gravar e ele tá sentado aqui lindo e leve do cantinho. Então a gente vai tentando fazer sempre o melhor, com todas as adequações possíveis e sempre tentando estabelecer um pouco de empatia, que eu acho que nesse momento é muito importante. Mas, não havendo empatia, não havendo nenhum processo de percepção de mudança após essa carta que o Simpro enviou, o que os professores que se sentem lesados com o não direito à desconexão e com assédio moral devem fazer? Que atitudes que eles devem tomar para poder serem protegidos, vamos dizer assim? Eles devem entrar em contato com o Simpro, com o seu sindicato. O Simpro está funcionando de 9 às 5, de segunda a sexta, claro, paramos na hora do almoço, né? Mas através desse telefone que eu passei para vocês no início da matéria, nós temos as nossas secretárias, nós temos sempre um diretor do sindicato, que é um professor de plantão, alguns até professores e advogados. Nós temos um departamento jurídico com 2 advogados que estão à disposição, porque uma coisa é importante, nas escolas onde há um diretor, né, o feedback é mais rápido, nós sabemos o que está acontecendo, nem todas as escolas têm um diretor lá. Então é importante que os professores tenham confiança no seu sindicato, liguem para o sindicato, agora, sempre sabendo, né? Não adianta esperar que nós vamos ligar para a empresa, nós vamos entrar em contato com a empresa, só que isso muitas vezes, né, as ações são lentas, porque a escola muitas vezes resiste a atender o sindicato, resiste a mudar a maneira como age, e aí exige uma medida jurídica. Aí é bem mais demorado, né? Então, é um trabalho difícil. Mas deve ligar, porque nós temos encontrado solução para esses problemas. Que ótimo. Como o professor deve juntar provas de que está sofrendo a questão do direito à não desconexão, né? Não tá sendo respeitado o direito à desconexão e que está sofrendo assédio moral? Como é que ele consegue juntar provas para mostrar, olha, eu estou sofrendo isso, caso venha a ser necessário um processo? É sempre muito importante você ter provas. Claro que algum colega de trabalho serve também, mas é difícil, às vezes, você envolver outra pessoa numa questão dessas, né? Então, é importante você deixar bem registrado no WhatsApp a hora que a escola ligou, né? O momento exato do dia, o dia em que foi feita a ligação, a hora em que foi feita a ligação. O e-mail também, guardar esse e-mail, porque muitas vezes há uma exigência no e-mail que já foi feito num dia errado, numa hora errada, uma exigência de resposta imediata. Então, tudo aquilo que você receber, você deve guardar. Eu até aconselho uma coisa, reuniões da escola por videoconferência, grave também. Nós temos escutado também casos de professores que são ofendidos nas videoconferências, né? Então, você grave. Tudo isso serve, né, como prova no caso de uma ação legal em relação tanto ao direito de desconexão, como também ao assédio. Maravilha. Fadini, queria te agradecer de verdade.
mais uma vez, por você despender do seu tempo, em estar mais um tempo conectado, porque eu sei que você está dando aula, está fazendo 1 milhão de coisas e ainda está conversando mais uma vez comigo nesse momento de pandemia, para a gente junto levar informações para o nosso telespectador, para que ele saiba que os professores estão sofrendo e que às vezes também é necessário que pais entendam esse momento diante dos colégios. Eu sou mãe, né? Eu não sou professora, sou professora universitária, mas não estou dando aula nesse momento. E nesse momento eu estou como mãe. E às vezes eu olho e falo assim, nossa, mas né, é isso que o colégio... É isso que o colégio mandou, é um momento diferente, é muita atividade, é muito trabalho. A gente tem que pensar na melhor forma de responder esses professores. E aí você, pai de casa, que assim como eu, sabe? Eu estava escaneando os deveres do meu filho para poder enviar e observei o seguinte, o meu filho está escrevendo a lápis e aí tá muito difícil para o professor olhar aquele arquivo, conseguir ler o lápis do meu filho. E aí eu decidi fazer uma coisa super básica. Eu, Carla, decidi que eu ia digitar as respostas do meu filho e mandar digitado e também o arquivo em que o João Pedro escreve. Essa foi a minha gota, sabe? A minha pequena forma de fazer com que o professor que está do outro lado veja que meu filho cumpriu a atividade dele, mas o professor está recebendo também de uma forma que ele lê mais fácil, que ele lê mais rápido. E às vezes a gente precisa se colocar um pouco no lugar do outro, né? E aí, estou falando isso para terminar esse programa, dizendo que nós, pais, temos que nos colocar no lugar dos diretores e dos professores e dos donos das escolas. E que os diretores, os professores e os donos das escolas precisam se colocar no lugar dos professores, que às vezes também precisam se colocar no lugar dos seus alunos, que também não estavam acostumados com EAD. Sim, claro. E com toda essa coisa. E se todo mundo pudesse ser um pouquinho empática com o outro da cadeia, talvez a gente não precisasse estar gravando esse programa dizendo que escolas estão assediando moralmente os professores dessa nossa cidade tão bela que é Petrópolis e das outras da nossa região. Não é verdade, Fadini? Exatamente. É o que eu digo, uma compreensão de todos. O professor também compreender que o aluno está passando por um momento difícil, compreender que os pais também, ameaça do desemprego, diminuição de renda, que as escolas também estão sendo muito cobradas, as escolas privadas são empresas privadas que precisam das mensalidades para cumprir as suas obrigações. Então, eu acho que é uma compreensão geral. E no nosso caso, o Simpro é o que nós pedimos, né? Em especial, aqueles gestores das escolas que saibam que os professores estão trabalhando muito e respeitem, então, esse trabalho e o momento de descanso que é muito necessário para ele. Maravilha. Estamos à disposição de todos aí. Qualquer coisa, é só entrar em contato com o seu sindicato, professor e professora. Maravilha. E se o colégio não resolver, aí sim, denuncia, vai fundo, o sindicato está aí para ajudar. Obrigada, Fadini, obrigada a você que ficou em casa com a gente. É sempre um prazer estar aqui no programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até breve. Tchau, tchau.